Olá, boa noite. Aqui estamos iniciando mais uma live do Instituto Parini. Eu vou tentar colocar aqui qual é o tema de hoje. Pronto, já estamos conectados. Boa noite, então, Godoy. Boa noite. Boa noite a todos. Essa é mais uma live do Instituto Parini. É um prazer dar início a mais essa conversa aqui entre nós. Se você achar que essa conversa vai ser interessante para você divulgar para algum amigo, aperta aqui no cantinho de baixo, no aviãozinho, para você convidar alguém para participar dessa fala que nós vamos ter a respeito da cirurgia robótica, né? E deixe para colocar as suas perguntas aí no balãozinho com a interrogação, que nós vamos ter bastante tempo para conversar. Eu e Godoy já temos aí um bom tempo de contato e de amizade, né? Para quem não conhece, Dr. Carlos Eduardo Godoy Júnior foi nosso aluno residente na Unicamp e um colega já há muito tempo, com quem a gente tem tido a oportunidade de trabalhar em várias ocasiões, em vários tipos de cirurgias diferentes. E, ultimamente, a gente tem tido a oportunidade de fazer alguma coisa na área da robótica e que nos motivou para fazer essa conversa e divulgar um pouco mais a respeito desse tema que eu acho tão interessante e que me deixou muito encantado. Godoy, você pode falar umas palavras aí para todo mundo, para os Boa seus noite. amigos? Tá me ouvindo bem? Perfeito, tranquilo. Tá joia. Bom, obrigado pelo convite, Dr. Barini. É uma honra estar aqui falando com você. Então, foi meu professor na graduação, depois na residência, a gente teve bastante contato a partir de então. E eu até me lembrei, quando a gente falou de fazer essa live, de uma historinha aqui que eu venho trazer. Acho que você não deve se lembrar disso, foi no ano de 2005, né, que eu comecei minha residência, faz algum tempo já. E hoje na cirurgia robótica a gente pensa muito em métricas de qualidade, né? Então a gente pensa muito na cirurgia em relação a tempo cirúrgico, sangramento intraoperatório, tempo de anestesia, tempo de alta hospitalar precoce. Então é algo que a gente valoriza muito na cirurgia robótica. E em 2005, quando a gente teve o primeiro contato, despertou em mim um pouco da questão dessas métricas de qualidade, né? A gente teve uma situação de uma urgência obstétrica no CAISM, no Unicamp, e que eu estava começando minha residência, eu estava no R1, ali era quase um R0, né, que a gente tem muito pouco conhecimento da situação, e a gente teve uma urgência de um sangramento depois de um parto que foi muito grande, e naquele mesmo momento aconteceram várias urgências simultâneas, e os residentes mais experientes que estavam comigo foram para as salas ao lado, e chamaram você correndo, você era o chefe de plantão no dia, e você subiu, me encontrou ali assustado no centro obstétrico, aquele sangramento todo, e o tratamento ia ser a remoção do útero da paciente que estava com atonia uterina. E você fez a cirurgia extremamente rápida naquela oportunidade. Então entrou, tirou o útero, conteve o sangramento, resolveu o quadro todo. E ali eu percebi que nasceu um pouco dessa questão da métrica de qualidade. Eu olhei e falei, nossa, tem que aprender a operar assim, né? Tem que operar rápido, de maneira resolutiva e resolver a questão do paciente. Então ali foi um momento que eu despertei um pouco para essas métricas de qualidade e vim trazer isso desde 2005 ali para hoje buscar tanto isso na cirurgia robótica, né? Então ali começou uma série de conceitos que eu trago até hoje. Que legal. Lá atrás. E a gente já teve várias outras experiências, né, de precisar operar rápido, né? Teve sim. Depois disso, né? Mas não vamos entrar Teve em sim. detalhes. Verdade. Mas, Godoy, acho que você poderia contar para a gente um pouco da sua trajetória, como é que você chegou na robótica? Eu sei que isso não foi da noite para o dia. Uhum. Né? Como é que a coisa chegou a esse ponto que você está hoje, né? Como é
Como é que é o Como seu é, processo? realmente é uma história longa. Eu vou falar um pouquinho depois sobre a robótica em si, mas vou contar um pouquinho como eu comecei esse processo todo, né? Então, comecei, como vários colegas, fazendo cirurgia aberta, depois fui fazer laparoscopia. E desde o início do processo de laparoscopia, eu já comecei a receber informações e buscar um pouco sobre a existência da robótica, né? Então, tinha muita informação já disponível em internet, coisas que aconteciam em outros países. Eu sempre tive curiosidade de ler sobre aquilo, né? Então, eu ficava lendo, pesquisando, falando, será que um dia isso vai chegar perto da gente, eu vou ter acesso a treinar? Então, sempre mantive um olhar para a robótica com certo interesse. E, e aí, depois operando no Veracruz, alguns anos depois, eu tive contato com o Sandro Faria, que é um urologista, que é um dos principais cirurgiões robóticos do país, e fiquei sabendo que o Sandro fazia muita cirurgia em São Paulo e pedi para ele para ir um dia assistir. Então eu falei, posso um dia ver você operando com robô? E ele falou, tem uma cirurgia amanhã. Eu saí correndo, desmarquei tudo que eu tinha, fui para São Paulo e assisti ele operando. Achei fenomenal, né? Achei uma coisa fantástica, assim, a tecnologia toda envolvida na cirurgia, era um câncer de próstata, naquela cirurgia. E o Sandro me colocou em contato com um médico do Einstein que fazia a parte de ginecologia no robô, né? Então, na época, o Mariano Tamura que fazia, e eu fui na cara de pau, peguei, descobri o telefone do Mariano, o e-mail, tudo escrevi, mandei mensagens para ele e falei que iria assistir uma cirurgia dele. E ele foi receptivo, deixou eu ir até o hospital. E também, assim, de repente, já tem outra cirurgia amanhã. Eu saí correndo lá, larguei tudo e fui assistir. Gostei muito, porque era uma cirurgia da minha especialidade. E terminada a cirurgia, eu falei para ele, pronto, e aí, o que eu faço para aprender? E saí operando no robô. Achei que era algo assim mais fácil. E ali no primeiro momento as portas se fecharam, né? Então ali eu percebi que o caminho não ia ser tão fácil para chegar lá. Ele me falou que era necessário que eu tivesse uma história dentro do hospital. Então que eu tivesse um caminho já desenvolvido para que eu pudesse ter acesso à plataforma, treinar, tudo isso. E eu falei, como é que eu vou ter um caminho no Einstein, sendo que eu moro em Campinas, meus pacientes são daqui, né? Eu não tinha muito tempo de estrada na época também, então a gente considera que o robô é uma Ferrari, né? Ninguém tira a carta de motorista, senta numa Ferrari e sai pilotando. Então, eu falei, eu preciso É desenvolver um uma pouquinho de história treino no realmente. meio do caminho, né? Precisa de treino, exatamente. E aí eu fiquei frustrado, esfriei a cabeça depois e pensei, eu preciso ter maturidade de desenvolver um caminho. E eu percebi que esse caminho ia ser através da laparoscopia. Eu falei, se eu me tornar um laparoscopista melhor, um dia essa porta vai se abrir para mim em algum momento. E passei a investir tudo na laparoscopia. Falei, eu tenho que desenvolver a técnica, ter resultados conhecidos, né? Então, pela diretoria do hospital, por pacientes, por colegas. Então, no momento que eu vi que eu tinha que fazer esse desenvolvimento todo, eu, a partir dali, ia ter o acesso à robótica em algum momento. E um dia o robô chegou aqui, né? Então, o robô chegou e a partir dali eu me aproximei de uma série de pessoas para mostrar meu interesse por fazer a robótica e tive acesso aí ao início do treinamento, que ele era feito de uma maneira virtual, a gente fazia exercícios de simulador. Então eu comecei a fazer os exercícios todos e veio a pandemia. Então travou todo o processo de desenvolvimento, de certificação, tudo isso. E eu passei toda essa fase mais crítica da pandemia dentro do hospital, lá com a minha N95, sozinho, trancado numa sala treinando. Então eu ia de noite, eu ia de final de semana, passava o sábado inteiro, domingo inteiro, né? E dei uma sumida assim de casa. Minha esposa, onde você vai? Eu vou treinar. Então eu estava o tempo todo treinando para me tornar a técnica mais natural. E eu senti que desde o começo que eu sentei no simulador, eu falei, aqui eu consigo fazer coisas que eu não consigo fazer em lugar nenhum. O posicionamento de pinça, a visão que se tem, o que você consegue fazer de recurso, eu percebi que aquilo era totalmente diferente. Estava diante de uma tecnologia que eu acho sensacional. E passei a treinar horas e horas e horas até o momento que se abriu a porta de fazer a certificação e os processos todos de acesso e tornar aquilo uma realidade na cirurgia. Então, foi um treinamento de muitos meses, né? E depois envolveu outras etapas. Eu até fiz uma postagem hoje no meu Instagram falando das 15 etapas que eu percorri até chegar aqui.
mas envolveu assistir outros colegas operando. É difícil na rotina maluca que a gente tem encontrar tempo, né, para treinar uma tecnologia diferente, você tem que abrir mão de outras coisas. Então, esse processo é bem trabalhoso, né? E a partir dali foi desenvolvendo. Eu acho que isso mostra que, sabe, o aprendizado de uma coisa tão especial e tão específica não é da noite para o dia, né? É uma coisa que é para É. poucos, é uma coisa que realmente precisa ter um dom para o treinamento, para a cirurgia, para coisa específica que você vai desenvolver, né? É como, sei lá, você quer ser um atleta profissional, você não nasce atleta profissional e se desenvolve ao longo do tempo, né? É. Eu acho que um bom cirurgião, e um cirurgião, especialmente na área de endoscopia e agora de vídeo, né? E agora mais ainda de robótica, também é uma coisa que é especial, não é uma coisa que é para todo mundo. Né? Todo mundo que começa a residência que vai sair pensando na É. robótica ali no final do segundo, terceiro ano, né? São Uhum. coisas muito específicas e eu fico bem contente porque você é um cara bem especial e bem focado, né? O que me chama a atenção na sua formação é assim, você tem um objetivo, você vai atrás, entendeu? É Você segue teimoso. até... Mas faz parte, senão as coisas não caem do céu, né, Godoy? Não cai, não Não cai cai. do céu, não. A gente precisa investir e eu percebo que você investiu bastante. Agora, vamos falar um pouco, o que é a cirurgia robótica? Né? Você já contou da sua história, como é que você chegou aí. Agora, conta pra Uhum. gente, qual que é o encanto da robótica, né? Vamos falar, qual que é a diferença da laparoscopia para a robótica, né? Então, como é que a Tá. gente pode colocar para quem está ouvindo a gente, né? Uhum. Assim, por que o médico vai se interessar por isso? Por que ele vai querer oferecer isso para uma paciente, né? Uhum. De uma maneira que seja interessante? Por que, né? Qual que, Porque qual que vale é a pena tudo, né? qual que é a cereja do bolo aí? É. A robótica é interessante que para a gente ela é algo muito novo, né? Então, é novo para paciente, novo para médico, para uma série de pessoas é algo ainda muito novo. Mas, na verdade, a robótica já tem uma história também muito grande, né? Ela é uma tecnologia que surgiu, a ideia de fazer a cirurgia robótica, ela nasceu de um projeto militar, né? Não sei se você conhece essa história, mas ela foi a partir de um momento que o exército americano queria criar uma maneira de operar os soldados que tinham sido feridos em batalha de uma maneira que fosse rápida, mais segura e que conseguisse operar sem a presença física do médico ao lado do paciente no campo de guerra. Então, eles passaram a desenvolver a história toda através disso. Mas demorou muitos anos aí para desenvolver tudo e foi mais ou menos em 85 que fizeram a primeira cirurgia robótica, faz muitos anos Nossa. já. Uhum. Uma cirurgia, foi uma parte da neurocirurgia que eles utilizaram um braço robótico só para fazer uma biópsia de tecido cerebral com uma precisão melhor. Então, ali que nasceu a história toda. E aí, depois de 10 anos, em 95, surgiu a Intuitive, que é a empresa que faz o Da Vinci hoje, né, que é o robô mais utilizado. Passaram a desenvolver uma série de protótipos diferentes, né, até chegar no que a gente tem hoje, passou muito tempo. E aí, em 2000, que ele foi autorizado para uso pelo FDA, e no Brasil chegou em 2008. Né? Em 2008 foi a primeira cirurgia no Brasil, que foi com câncer de próstata também. E a partir dali mudou muito. Né? O robô que a gente usa hoje, o Da Vinci Xi, ele é de 2014. Então já tem um bom tempo de estrada aí que as cirurgias vêm sendo desenvolvidas. E tem milhares de cirurgias sendo feitas com robô no mundo todo. Né? Nos Estados Unidos hoje eles têm mais de 3 mil robôs, no Brasil a gente tem 75. Né? Então vem crescendo muito. E vem Uhum. crescendo pela qualidade que a técnica oferece. Né? A gente tem hoje para o cirurgião é muito bom, né? Então você tem visão tridimensional, você tem controle de tremor em pinças, as pinças fazem movimentos que a laparoscopia não consegue fazer, então a gente consegue entrar em angulações em tecidos de difícil acesso, incomparáveis com o que você consegue fazer na laparoscopia. A qualidade de energia é melhor, então você não se cansa ao longo da cirurgia, principalmente nas cirurgias longas, né? Você faz sentado, uma posição confortável, e tudo isso vai se reverter numa uma qualidade melhor de cirurgia que você entrega para o paciente. Né? Então isso faz com Uhum. que ela hoje cresça progressivamente. Você sabe que eu lembro muito bem quando começou a história da robótica. Eu operava bastante com outro colega lá em São Paulo, no São Luís, Uhum. que é um ótimo endoscopista que agora está fazendo robótica também. Mas na época ele falava, pô, robótica?
Você vai enfiar uma ótica deste tamanho no umbigo da paciente, né? Que era, acho que ela tinha 12 milímetros, né? Ela foi Era encolhendo muito. hoje. Como é que é? Hoje já está com 8 milímetros, ela foi Então, diminuindo de mas tinha tamanho. 12 no começo, né? Era Tinha, muito grande, né? era grande mesmo. E vai, é um preparo enorme da paciente, não sei o quê, um tempo, né, um desperdício de tempo. Bom, eu faço isso com a vídeo numa boa. Acho que só para as pessoas poderem entender, né? A diferença que existe da pinça da robótica e a pinça da laparoscopia é só a gente imaginar que você está operando com o braço engessado ou você está operando com o braço com todos os movimentos possíveis, É, é. não é? Eu Ah, entendo mais ou menos assim. Como é que você consegue imaginar isso? tem até um trabalho americano que eles falam isso, né? Os cirurgiões, até uma certa idade, eles têm interesse de migrar para a robótica. A partir de uma certa idade, eles preferem ficar na laparoscopia. Mas acho que isso vem muito da experiência da pessoa e dessa questão de sair da zona de conforto, né? Porque começar a treinar uma técnica nova é muito complexo, né? Você incorporar algo novo, você volta para trás alguns passos, né? Um lugar que você está confortável, você vai voltar para uma área que você está extremamente no começo mais tenso, né? Então, em Aham. fazer. E a robótica, o que envolve, acho que muita atenção no processo todo é que o paciente espera o melhor resultado, a empresa espera que você entregue o melhor resultado, o hospital espera que você entregue o melhor resultado. Então, é uma cirurgia que ela vem no início carregada de uma série de responsabilidades, né? Uhum, Então, uhum. esse processo todo é muito difícil de fazer. Eu lembro que, inclusive, uma das grandes propagandas, não na nossa especialidade, mas dos urologistas, e o Sandro, acho que é um cara que, o Sandro Faria, com quem você treinou, né? Uhum. É testemunha disso, é que todo mundo morria de medo de fazer uma prostatectomia radical por um câncer de próstata e sair não só impotente, mas como uma incontinência urinária. Incontinência. Uhum. E hoje em dia, com a robótica, isso praticamente não existe, né? Então, a chance de você sair com uma alteração desse tipo é muito, muito pequena, né? É. Então, Isso a gente traz muito para tratamento da endometriose também, para doença oncológica, né, que vai trabalhar sobre áreas profundas de maior inervação, né? Então a gente tenta sempre ao máximo ressecar o máximo de doença, preservando estruturas sadias embaixo. Então, para trazer uma funcionalidade melhor. E a robótica traz um recurso que você consegue fazer isso com muita precisão, né? Então, uhum. e hoje o que eu acho um dos maiores desafios no consultório é mostrar para o paciente que isso vale a pena. Eu acho que isso, por ser muito desconhecido, é muito difícil que as pessoas entendam como é diferente. Então, eu tento hoje Uhum. mostrar uma série de vídeos, né, mostrar as diferenças que existem, mas eu acho para o paciente muito difícil, porque uma pessoa vai fazer uma cirurgia de útero, aí ela vai passar por essa cirurgia uma vez na vida. Então, ela tem um útero, então vai fazer passar uma vez na vida. Então, para ela é muito difícil ter comparação se uma cirurgia robótica é melhor que uma laparoscópica, se a laparoscópica é melhor que a aberta. Então, ela não tem muita comparação direta. Tem de uma parente, uma pessoa que ela compare, mas a gente que tem a comparação de ver milhares de pacientes, você consegue falar, essa cirurgia é melhor por causa disso, 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 mas entender às vezes não é tão fácil, não é tão simples. Isso às vezes não só para os pacientes, mas para os colegas de profissão também. E no começo, até para a gente se convencer também, eu confesso que não era uma coisa tão fácil, mas aí você faz a É. cirurgia, você vê como que o paciente acorda, como que ele chega no quarto, como que ele vai no dia seguinte, você chega para dar alta, a pessoa ela está andando no quarto, trocada, já com a mala pronta, pedindo para ir embora. Então, são coisas que chamam atenção. Você fala, por que que ela está tão bem assim? O que que fez essa paciente ter essa recuperação tão espetacular? Então, são coisas que a robótica oferece que superem muito as outras técnicas, né? Eu lembro de uma postagem que você fez de uma paciente que tinha operado de manhã, à tarde estava esperando o táxi e tocando um piano ali. No... Piano, aquilo foi muito bacana, chamou muita Aquela foi atenção muito da gente, legal, né? assim. É, parece alguém que já está retornando às atividades normais, hein? Como Ela assim, no tocando mesmo dia? piano, Quer dizer, uma parece que não tranquilidade aconteceu nada, enorme. né? A paciente tinha feito uma esterectomia, estava tocando piano ali à tarde. Pô, peraí, né? A gente fez uma linfadenectomia pélvica, numa pelve com muita aderência, teve que soltar uma série de alças intestinais, então uma cirurgia extensa, tirando linfonodos. A paciente fez cirurgia de manhã, de tarde estava em casa. São coisas que eram inimagináveis anteriormente. Então, com É. cirurgia aberta, muito Nem menos pensar, né? e nem É. pensar.
e com a laparoscopia também a gente não tem esse mesmo resultado. Então, é algo que chama atenção e mostra que veio para ficar, né? Uma tecnologia que veio para ficar. Não tem dúvida. Eu queria aproveitar só para falar um alô para os colegas aí do Instituto que estão prestigiando. Eu vi que a Isabela está por aí, a Kari está também. Né? É sempre legal a gente poder participar e estar aqui com todo mundo. E eu quero mais uma vez lembrar, se você tem alguém aí que você está... que você pode convidar para compartilhar, né? Usa aí o aviãozinho, né? Para poder mandar essa live e depois também, se você tem alguma pergunta, né? Já tem algumas coisas colocadas, a gente vai deixar isso mais para frente, mas tem o balãozinho para a gente fazer as perguntas aí, não esqueçam disso. Mas vamos lá, Godoy. Então, a gente está dizendo que a cirurgia é melhor, tem melhor resultado, tem melhor recuperação. Para o cirurgião é muito mais seguro, ele tem mais certeza de preservar as estruturas importantes do organismo, especialmente a parte de inervação, a parte de circulação, a parte circulatória, né, e assim por diante. Mas aonde a gente indica, né? Quais são as principais razões, né? Os principais problemas que a gente vai utilizar a robótica para fazer dentro da nossa especialidade? Hoje a gente fala muito que a robótica, qualquer cirurgia laparoscópica pode ser feita por robótica, né? Então, qualquer cirurgia que você entra falando, eu vou fazer laparoscopia, você consegue fazer a mesma cirurgia por robótica, acrescentando esses fatores de qualidade que tem. Uma questão que a gente conversa muito sempre quando vem falando de robótica é que quanto mais complexa a cirurgia, maior a diferença entre as técnicas. Então, se você pega uma endometriose profunda, um câncer ginecológico, uma cirurgia que o paciente, por alguma razão, tem aderências abdominais, então já passou por cirurgias prévias, então cirurgias de mioma de grande volume. Então, quando a cirurgia ela tende a ser mais difícil, aparece mais a diferença. Mas, inclusive nas cirurgias mais simples, eu acredito que também existe uma diferença, por menor que seja. Então, sempre quando o cirurgião consegue ter a situação mais confortável, do melhor equipamento, a melhor visão para tratar, seja ela uma cirurgia complexa ou não, a chance de entregar um resultado melhor é maior. Então, é igual fazer uma cirurgia com um material que já está desgastado, que não está com a mesma qualidade quando você adquire. Então, o resultado não é o mesmo, né? O robô, você está sempre trabalhando com a situação ideal. Então, isso traz um resultado diferente. Eu hoje, quando eu faço laparoscopia, eu fico incomodado com aquela questão de tirar a câmera e limpar. Tirar a câmera e limpar. Chega uma hora que eu falo, por que eu não estou no robô? Então, não existe no robô isso, de você ter que desembaçar a câmera. Existe um momento ali que você pode respingar alguma estrutura na câmera, que você precisa limpar. Mas é muito raro, né? Então, você consegue fazer uma cirurgia com laparoscopia, você perde tempo com esses momentos de fazer limpeza de câmera e tal. E outra questão também é como a cirurgia que você depende muito pouco do auxiliar, porque você controla uma série de funções, né? Então, na laparoscopia, às vezes uma cirurgia que está ficando mais longa, o braço do auxiliar se cansa e a imagem começa a tremer. Tem aquela questão, às vezes, do auxiliar não conseguir te mostrar o que você quer ver uma estrutura, ele está mostrando outra. Às vezes ele está mostrando a que ele quer ver, e não o que você precisa ver na hora. E no robô você controla o pedal de câmera, então a imagem é estática, ela está o tempo todo focada naquilo que você quer, e ela não se cansa. A imagem está sempre ali na melhor posição possível, e se tiver algum momento ali que você não está vendo o que você tem que ver, a culpa é sua, porque você que está controlando, não o auxiliar. Você não pode culpar ninguém, né? Não pode culpar ninguém, você é o responsável por tudo. Então, é uma cirurgia que ela traz qualidade mesmo em etapas mais simples. Mas, então, pensando na cirurgia, vamos lá, eu acho que é mais complexa para a gente, fora o câncer, eu acho que a endometriose, quando tem aquelas endometrioses com penetração para parte pélvica, para perto de ureteres, né, perto de outras estruturas, qual que é a sensibilidade, então, que a gente tem com a robótica, né? Como é que ela se mostra realmente melhor ali, né? A outra coisa que eu ia te perguntar, desculpa interromper ainda, queria completar o meu raciocínio, é só quando a gente precisa fazer uma ressecção de um pedaço de uma alça intestinal, né, com a robótica, como é que funciona? É a mesma coisa do que na laparoscópica? Só para a gente poder seguir aí nesse raciocínio, porque às vezes
a cirurgia da endometriose envolve um pedaço de ressecção do intestino, sutura e etc. Né? Tá. Bom, sobre essa questão de parte intestinal, a robótica, você tem acesso a utilizar também, simultaneamente, pinças que pertencem à laparoscopia. Então, mesmo estando com os braços robóticos articulados, você pode, no mesmo momento, utilizar grampeadores e outras pinças que vêm da laparoscopia mesmo. Elas entram por um portal auxiliar e você consegue fazer a ressecção de uma mesma forma como se estivesse conduzindo uma laparoscopia. Então, você faz toda a liberação da parte intestinal e depois o grampeamento envolve etapas que são semelhantes à laparoscopia. Então, o preparo de toda a peça para ser ressecada, ele acaba sendo mais eficiente na robótica, mas o processo de grampeamento, às vezes de uma ressecção intestinal, ele vai obedecer algumas etapas da laparoscopia mesmo. Tá? Em relação à endometriose, eu acho que um dos grandes benefícios que a gente tem é conseguir ter acesso a regiões muito difíceis. Então, às vezes, uma endometriose profunda, numa área muito estreita, que tem muito tecido aderido, você consegue chegar em locais que a nossa mão normalmente não chega de uma maneira tão adequada em cirurgia aberta, e na laparoscopia, às vezes as pinças entram de uma forma com não tanta estabilidade, né? Elas são pinças que são mais grosseiras que a robótica, uma pinça muito fina, então ela tem um diâmetro muito pequeno e consegue fazer angulações em diversos sentidos, né? Entradas em 90 graus, entradas rotacionais, né? Então isso faz com que você sempre resseque a quantidade exata de tecido que é preciso ressecar e trazendo menos dispersão de energia para estruturas vizinhas, você acaba fazendo menos dano para o tecido sadio que está ao redor. Então, quando vai trabalhar em ureter, por exemplo, é uma área que faz muita diferença, né? Tecido de paramétrio ao redor do colo, então áreas extremamente nobres, né, que tem estruturas muito importantes ali, você consegue enxergar uma imagem muito mais magnificada e a experiência para o cirurgião é muito diferente. Você, quando senta naquele console e coloca os olhos no visor, você tem uma imersão na cirurgia, você não enxerga mais nada ao seu redor. Então, o seu contato com os outros colegas em sala ele vai ser através de áudio e você tem uma experiência de como se estivesse entrando mesmo dentro do abdômen de uma maneira mais, uma imersão maior. Então, isso traz um resultado muito diferente. Então, acho que até o foco de atenção é diferente, né? O foco de atenção é diferente. Você não está disperso com o que está acontecendo na sala, né? Então, tudo que tem ao redor do seu campo de visão é uma tela negra e você está olhando exclusivamente a cirurgia. Então, como se você estivesse dentro mesmo do abdômen do paciente. Então, isso traz um resultado bem melhor. E o que eu percebo muito na robótica é a qualidade do instrumento, ela traz menos sangramento. Então, isso causa menos irritação peritoneal. Então, a reação inflamatória que é desencadeada pela cirurgia é muito menor. Então, isso traz uma recuperação. Isso, para mim, foi uma coisa impressionante. As cirurgias que eu fiz com você, assim, a perda sanguínea não chegou a 50 ml, né? Que é uma coisa que às vezes não chega sangue no aspirador. Então, o coletor do aspirador está sequinho. Então, é muito bacana isso. Você olha, não usei aspirador. Então, é algo... Imagina, a cirurgia aberta. Antes a gente colocava várias compressas, né? No final tinha que contar a compressa, calculava o sangramento. Então, mudou completamente isso, né? Na robótica você não espera sangramento e é um outro cenário. Bem diferente. E, então, nós falamos aí de endometriose, que acho que é uma grande indicação para essa cirurgia, para esse uso, né, da robótica, né? O que a gente poderia pensar mais, além da endometriose? Quais seriam outras situações que a gente poderia utilizar o robô para eu tive uma experiência muito positiva com miomatose uterina também. Então, fizemos a cirurgia de miomatose, que tanto em miomas de pequeno volume quanto em lesões muito grandes, que a gente teve resultados muito bons. A sutura feita no robô é uma sutura muito mais eficiente. Então, você consegue fazer uma sutura muito mais rápida do que na laparoscopia, mesmo que você seja um exímio laparoscopista que faça pontos muito rápidos. O ponto do robô é um ponto que simula o ponto que a gente faz na cirurgia aberta. Então, a movimentação de pinças ela é muito precisa e muito estável, então você consegue sempre fazer a sutura mais rápida. E a miomectomia é uma cirurgia que, a princípio, ela sangra, né? Então, ao contrário da esterectomia, que você clampeia todos os vasos antes de tirar o útero, na miomectomia você vai abrir a musculatura uterina num útero que está sendo perfundido normalmente.
Então, é preciso que tire o mioma rápido e suture o útero com bastante velocidade para que a paciente não perca muito sangue. Então, isso em qualquer situação de sutura, ela é mais eficiente, principalmente hoje pacientes que querem engravidar, então querem ter menor dano na musculatura uterina, ele traz um resultado muito melhor. E a gente teve em cirurgias de miomas de grande volume uma situação muito interessante que é fazer um clampeamento temporário das artérias uterinas. É isso que eu ia te Então, perguntar, como é que funciona isso? é muito bacana. A gente entra no reto peritônio, então disseca os vasos para expor a uterina na origem dela, na artéria ilíaca interna, e a gente coloca um clipe metálico que vai permanecer ali durante o momento que você vai abrir o útero e vai ressecar o mioma. E isso sangra muito menos. É impressionante a diferença de sangramento. Então, para fazer isso antigamente, o recurso que a gente tinha seria chamar o pessoal da cirurgia vascular e fazer uma embolização do vaso. Então, hoje a gente consegue colocar esse clipe e fazer a retirada dos miomas e fechado o útero, a gente retira o clipe e observa a perfusão uterina se restabelecendo e verifica se existe algum sangramento adicional que precisa ser controlado. Então, isso dá muito ganho de tempo para você conseguir tirar múltiplos miomas ou miomas muito volumosos com bastante segurança para o paciente não perder muito sangue. Então, é um processo que também me encantou muito quando eu fiz. Eu falei, nossa, Bom, então, mudou a história. a gente pode pensar já que a endometriose e mioma são duas coisas que seriam muito legais a gente já pensar no direcionamento da cirurgia robótica. E o que mais a gente pode pensar? Nas cirurgias de ovário, o que a gente pode falar a respeito disso? Porque um grande problema é que quando você vai mexer em ovário, você está tendo que tomar cuidado, porque se for uma mulher que está em idade reprodutiva, ou até uma mulher adolescente ainda, sei lá, até pré-púbere, né? Você tem que preservar o máximo possível o tecido ovariano. A robótica tem importância nessa história ou não? Tem. Eu tive a oportunidade de participar até cirurgia de ovário em criança. Então, é algo muito interessante. Entrei com a cirurgia pediátrica em robótica. Esse mesmo conceito a gente traz para paciente em idade reprodutiva, que é preservar tecido ovariano sadio também e ressecar a área de doença, né? Tanto em teratoma quanto em própria endometriose mesmo, você consegue encontrar planos de separação que, às vezes, a olho nu a gente não enxerga direito onde está esse plano de separação. Às vezes, na laparoscopia tem mais dificuldade também. E na robótica você encontra esses planos com mais facilidade e as pinças permitem movimentos muito delicados para a gente tirar um cisto, preservar um tecido sadio e fazer o controle de pequenas áreas de sangramento que possam existir sem passar uma energia extremamente grande para o ovário. Então, uma cauterização excessiva num tecido remanescente, você vai danificar aquele tecido ovariano, uma reserva de folículos, tudo isso vai ser danificado. Então, se você consegue fazer queimar o mínimo possível só em locais mais precisos e restabelecer a hemostasia, você consegue preservar aquele tecido funcional por muito tempo. Então, sempre entrega também um resultado melhor. E outra coisa que pode ser feita também é a recanalização tubária, né, que é uma cirurgia extremamente delicada que fazer os pontos em laparoscopia é muito difícil, porque é uma agulha muito fina, nem sempre ela obedece aquele sentido que você quer que ela obedeça na hora de fazer a passagem das agulhas e fazer os nós. Então, no robô, você consegue fazer uma ampliação de imagem também muito grande e usar fios muito finos para reconstruir o trajeto. Então, também é algo bem interessante. Isso é uma coisa que praticamente tinha morrido, né? A cirurgia, desde que surgiu a fertilização in vitro, a ideia de se fazer recanalização ou de renastomose tubária foi praticamente abandonada, porque os resultados eram tão ruins, né, doutor? E a experiência está mostrando que vale a pena a gente investir então nessa área em recanalização das trompas, ao invés de partir direto para a fertilização? Também é algo novo. Então, é algo que vem sendo feito, os resultados ainda estão sendo coletados em termos de sucesso. Não se provou ainda que ela é superior a outras técnicas, né? Então, mesmo com a robótica, ela tem a facilidade de ser executada, mas o índice de gravidez ainda não foi comprovadamente maior fazendo por robótica. Então, o tempo cirúrgico tem sido menor, então o processo de recanalização ele tem sido feito com mais facilidade, mas ainda não tem números que mostram para a gente assim, a pessoa que fez a canalização por robótica vai ter um índice de gravidez maior. Então, esses números ainda se mantêm. Tá? Não é algo ainda comprovado o benefício de resultado, mas tem o benefício de realização da técnica.
Isso na recanalização é o que se tem hoje. Legal. E aí, acho que por último, a gente tem que falar de câncer ginecológico, né? Tanto de câncer de ovário, câncer de útero. O que a gente pode falar a respeito da robótica aí? Também um campo muito interessante. Em câncer de endométrio, hoje vem sendo como a primeira opção o tratamento na cirurgia robótica. Geralmente até o perfil dos pacientes são pacientes, às vezes, que já trazem uma condição de mais obesidade que está associada com o aparecimento desse tipo de doença. Então, às vezes, são pacientes que têm um abdômen de difícil acesso, com bastante tecido adiposo. Então, a gente consegue fazer uma entrada com as pinças robóticas numa outra altura em relação ao útero e essa questão da obesidade ela acaba não sendo um empecilho para a realização da cirurgia. Inclusive, é algo que para o cirurgião pode trazer um certo cansaço na laparoscopia, que você tem que trabalhar contra uma resistência abdominal maior das pinças e na robótica isso não existe. Então, você consegue trazer uma qualidade de cirurgia para paciente com diferente índice de massa corpórea, tanto a paciente mais magra quanto a paciente com mais obesidade. E então, inclusive fazendo linfadenectomia, então uma série de coisas que são muito interessantes. Outra coisa legal no robô que eu achei espetacular desde que eu conheci foi uma tecnologia que chama Firefly, que é um botão que você aperta e você consegue, através de uma fluorescência, destacar o linfonodo sentinela, né? Então você usa um corante no começo da cirurgia, que ele é aplicado no colo do útero, e ele vai corar aquele primeiro linfonodo que recebe a drenagem linfática do útero. E conseguindo fazer isso, você evita fazer uma linfadenectomia completa no paciente. Então, que é uma situação que tem uma morbidade muito maior, né? Oferece uma série de riscos de sangramento, de dano para a inervação. Então, você consegue fazer algo mais conservador com um resultado terapêutico muito bom. A ideia disso é mais ou menos igual do linfonodo sentinela na mama? Da mama, exato. É o mesmo princípio ali. Então, tem sido muito feito para endométrio. E já tive oportunidade de operar casos de câncer de ovário também na robótica, que a gente teve que trabalhar em abdômen superior. Então, a gente fez toda a parte de abdômen superior por robótica, né? O robô hoje ele permite uma rotação dos braços, que você consegue ter acesso à pelve e abdômen superior com bastante rapidez até. Então, isso traz resultados muito interessantes também na execução. E outra coisa que a gente conversa muito hoje também é como o robô em si tem mudado muito, né? Então, hoje eles vão fazendo transformações, né, na estrutura do robô para que não haja colisão de braços, né, para que você consiga fazer o procedimento usando várias pinças de uma forma simultânea. Isso vai auxiliando muito o cirurgião, que a gente passa a operar com 3 braços, em vez de operar com 2. Então, você pisa num pedal e aciona um terceiro braço. Então, a gente tem uma mobilidade maior. E ele vem se desenvolvendo muito nesses aspectos, de oferecer qualidade melhor, né? Então, isso vem se transformando muito com cada geração que foi feita do robô. Os primeiros modelos, eu lembro que a primeira vez que eu vi, ele me lembrava daqueles robôs do filme do Robocop, né? Então, a estrutura mais grosseira, né? Então, assustava um pouco, né? E hoje o robô ele tem uma outra estrutura, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi o DaVinci X, eu falei, nossa, parece um produto da Apple, né? Então, ele é aquele design assim mais clean, uma coisa que é harmônica, né? Consegue fazer toda a realização com uma excelência muito grande. Então, não tem como a gente ter contato com aquilo e não se encantar, né? Os resultados são muito bons. Eu fiquei apaixonado, né? Eu sou um apaixonado pela robótica. Realmente, desde que a gente fez as primeiras cirurgias aí, eu fiquei assim, uau, é outro mundo, é outra visão, a visão que a gente tem na robótica, até com cirurgia a céu aberto, né? Que é uma coisa que eu entrei na especialidade porque eu adoro cirurgia, né? Eu sempre fui um apaixonado por cirurgia. Uma das razões que me fez virar ginecologista também foi porque tinha um aspecto cirúrgico, né, envolvido na especialidade. Mas a hora que a gente vê a robótica, você fala assim, nossa, comparar com o que a gente viu lá, né, tantos anos atrás, aquelas cirurgias, né, um overtime MIGS, né, feito a céu aberto, né, aquele sangramento horroroso, aquela confusão e uma dissecção extensa, e a paciente sai com bexiga neurogênica, sim, com dificuldade para urinar. Então, eu acho que a robótica é uma revolução fantástica, não tem dúvida nenhuma. E ela muda tudo, né? Ela muda toda a equipe envolvida, ela muda você como cirurgião, né? Você passa
a gente passa a ter um nível de exigência maior, né? Então você passa a ficar mais atento a detalhes de tudo que você enxerga, de tudo que você disseca. Então a, a gente passa a considerar o detalhe como algo extremamente importante. Isso muda o resultado, né? E a gente fala muito que a robótica muda o hospital também. O hospital que adquire um robô, ele passa a ter uma transformação de muita gente, né? Então, desde o momento que ele é adquirido, o robô hoje é um instrumento extremamente caro, né? Então, é um investimento muito grande que ele exige também um preparo, por exemplo, desde a sala cirúrgica ela tem que sofrer modificações, né? Então, ele é Sim, uma sim. estrutura muito pesada, então ele tem que ter um contato, a sala cirúrgica tem que comportar aquele piso, um piso que suporte aquele peso grande, a engenharia clínica faz uma série de modificações, a equipe de enfermagem sofre um enorme treinamento para aquilo funcionar bem, então é uma cadeia contagiante, né, de pessoas que vão juntas trabalhando para que tudo dê certo. Então, a gente entra numa situação de excelência desde o momento que a paciente interna até o momento da alta, né? Todos os envolvidos ali trabalham em conjunto para ter um resultado melhor. E parece que ninguém admite que o resultado não seja bom, né? Então, Bom. todos Uhum. vão ao máximo. Anestesia é diferente, então conseguem fazer doses de anestésico diferentes, porque sabem que o paciente vai ter uma resposta inflamatória menor, vai ter menos dor, então é feito menos remédio, né? O pessoal da anestesia fala muito isso pra gente, que eles fazem, não é uma receita de bolo, eles vão fazendo um suporte anestésico ali de qualidade diferente, porque o paciente não vai necessitar de tanta droga. Então, Olha que a coisa. gente, Até nisso é, muda, né? tudo muda. Então, toda aquela cadeia envolvida no procedimento ela é melhor. Então, Uhum. você sai da cirurgia extremamente satisfeito, né? Então, o paciente sai satisfeito, o médico sai satisfeito. Então, é um procedimento muito bom. A gente fica Eu encantado, tive, realmente. eu até postei, né? Quando a gente operou, eu postei alguns videozinhos sobre a robótica, mas a sensação que eu tinha é que a gente estava entrando numa nave espacial e ia fazer uma É, viagem interplanetária, é né? verdade. Com tudo absolutamente controlado, né? O Hum, preparo para o voo, quanto que a gente vai ter de gasolina, qual que vai ser o trajeto, como exato. é que a gente vai aterrissar direitinho, né? Então, para mim, foi um encantamento total, assim. E acho que a gente, inclusive, a própria história da cirurgia, ela incorporou muitas dessas questões, né? Do que é o preparo para a cirurgia, É, o que é o tempo da cirurgia, o que você precisa fazer, o antes, o durante e o depois, para evitar a complicação, né? é, O quanto a gente aprendeu né, com as outras áreas uhum, do conhecimento e transpôs isso aí para a cirurgia. exato. Godoy, eu queria aproveitar agora começar a fazer um pouco das perguntas aqui, né? Uma Uhum. delas eu acho que é uma coisa extremamente importante, que a Eliane Rodrigues está perguntando como é que os convênios médicos estão encarando essa técnica, né? Que acho que é uma coisa dura de responder, né? Excelente pergunta. A pergunta é excelente porque ela toca no ponto chave da história, né? Ponto-chave. Esse é um ponto que é um grande desafio para a gente no dia a dia, né? A cirurgia robótica ela tem um custo, né? Infelizmente, é uma cirurgia que ela não tem uma cobertura no momento, assim como foi a laparoscopia no passado, ela não tem uma cobertura integral dos convênios, ela tem uma cobertura parcial, né? Então, existe, quando o paciente quer fazer uma robótica, existe um custo envolvido de material, de aquisição de material, e existem, às vezes, taxas que os hospitais cobram para migração para robótica, e existe um custo de equipe cirúrgica envolvida. Então, eu sempre falo isso no consultório para os pacientes, eu falo, a melhor cirurgia, a meu ver, é robótica. Se for algo acessível para você, algo possível, escolha essa técnica que faz diferença. Agora, se não for acessível, vamos trabalhar em outra forma, fazer outro tipo de cirurgia. A gente tem que tratar as doenças, né? Tratar os pacientes para que fiquem bem. Mas essa é uma questão que a gente vem trabalhando muito, uma tentativa de reduzir o custo. Eu acredito que a tendência agora é isso, com o surgimento de novos robôs e aquisição de novos robôs para outros hospitais, esse custo possa ser reduzido. Mas ainda é algo hoje que não permite um acesso para que todas as pessoas façam, né? Então, a gente conhece a realidade do nosso país, então não é uma coisa que todas as pessoas conseguem fazer, infelizmente. Mas, quando possível, eu acho que vale muito a pena. Você acha que cabe alguma ação judicial quando o paciente tem, por exemplo, uma cirurgia grande para fazer e ele quer fazer por robótica e o convênio diz que não pode fazer, não é possível
Porque esse tipo de coisa acaba forçando os convênios daqui a pouco a Sim. colocarem no hall deles, né? No hall da ANS, especialmente, que vai responder por isso aí, né? Não sei responder essa pergunta. É uma pergunta que eu já li muita coisa também na internet, como hoje a urologia é a cirurgia que vem sendo o carro-chefe da robótica, já existe muita questão de judicialização em relação a câncer de próstata. Então, não encontrei nada na parte ginecológica ainda em relação a isso. Então, não sei responder porque eu não vi nenhum precedente na cirurgia ginecológica ainda falando sobre isso. Já li muito na próstata e já vi muitas questões de juízes darem parecer favorável ao Podemos paciente. começar, digamos assim. Eu tenho Uma indicações, questão... eu tenho indicação de advogados que têm interesse nesse processo. Imagino. É verdade, é E, verdade. Eu tenho uma paciente que uma vez a gente estava falando sobre, acho que exatamente sobre essas cirurgias mesmo, e sobre a questão de cirurgia que convênio não paga, e ela tem experiência, inclusive, nesse tipo de processo. Uhum. Então, eu até te passo depois, se você precisar, o contato para alguma das suas pacientes. Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena pensar. É uma situação muito difícil, porque a gente quer oferecer o que existe de melhor para o paciente, às vezes não Claro, claro. consegue, né? Eu tive até, comentei em casa esses dias, eu fiz uma cirurgia dentária há poucos dias atrás e me lembrou muito também a questão da robótica, porque eu fiz uma cirurgia, sentei na cadeira do dentista com um amigo meu e ele me falou assim, eu posso fazer uma extração de dente em 5 minutos, né? Você vai sair daqui todo arrebentado, sem o dente, mas com uma condição clínica ruim. Mas eu É, consigo fazer em 5 minutos. Só que eu vou usar outra técnica. Então ele teria que fazer a retirada do dente, colocar um pino, um enxerto, tudo. E ele falou: não quero que você tenha fratura óssea, não quero que você tenha lesão de nervo, não quero que quero que cicatrize da maneira adequada. E vai demorar mais tempo, né? Então, isso envolveu um custo também, né? Eu tive condições de fazer. E saí do procedimento, eu não tomei uma gota de analgésico. Eu até falei para ele depois, eu falei, parece que você fez uma robótica no dente. Eu não tomei nenhuma gota de analgésico. Porque isso eu já ouvi de vários pacientes também, que receberam alta do hospital, foram para casa, eu fiz o contato no dia seguinte, como é que você está? Eu não tomei nenhum analgésico, não senti nada. Então, é algo impressionante. Mas são situações que ainda não existem essa cobertura, você ainda precisa disponibilizar de um custo, né? Então, uhum. o que eu tento muito mostrar para os pacientes hoje é que para as pessoas que têm o recurso, por que vale a pena? Então, é isso que eu tento mostrar muito. Por que fazer a robótica? Por que investir nisso? Então, acho que é o máximo que a gente consegue fazer ali para mostrar. O que eu queria, tem uma outra pergunta feita aqui, é se tem cirurgia robótica no Veracruz. O Vera é o hospital aqui na região que tem o robô, então o Vera completou hoje 1.000 cirurgias robóticas, né, nos dias de hoje. Então já o hospital vem realizando de uma maneira extremamente eficiente, então o processo todo funcionando de uma forma muito boa. Então foi um dos pioneiros no interior a adquirir o robô. Uhum. A outra pergunta era sobre quais seriam as vantagens da robótica, né? A remota que pergunta isso. Acho que a gente falou o tempo todo sobre isso, né? Então não vale a pena a gente voltar no começo, mas acho que é o que você falou aí, né? Uma recuperação melhor, uma qualidade melhor de dissecção dos tecidos, uma melhor recuperação e preservação, né? Uhum. Do que não precisa ser operado, do que não precisa Exato. ser retirado, né? Em todos os aspectos, né? Seja na parte neurológica, na parte vascular. Então, a parte funcional, claro, fica preservada por causa disso, né? Então, a gente tem esse ganho muito significativo, né? Eu acho que a gente que já opera há muitos anos, todos já tiveram a oportunidade de assistir complicações relacionadas a dano de estruturas nervosas, estruturas vasculares. A gente já teve chance de ver tudo isso. E a gente sabe como isso é grave e como isso traz uma série de prejuízos, às vezes que levam a pessoa a ter problemas durante muitos anos, às vezes até permanentes. Então, a gente investe nosso treinamento todo em preservar tudo isso, para que isso não aconteça, né? Então, eu até falei esses Isso, dias com uma paciente que o maior satisfação para um cirurgião é o paciente restabelecer a saúde. Isso vem antes de qualquer coisa para um cirurgião. Então, a gente quer sempre oferecer a melhor condição possível para ter o melhor resultado. Então, e Godoy,
Agora vamos falar do lado B. E complicações na robótica, elas acontecem? A frequência de complicações é maior ou menor do que na vídeo? Como é que a gente poderia fazer um comparativo entre as duas? Eu acho que as complicações são menores, porque a gente consegue ter esse aprimoramento de visão e movimento, né? Cirurgia robótica é interessante porque a gente não tem tato, né? Então, tem um sentido que a gente usa na cirurgia que não existe nas demais, né? A gente, quando encosta as pinças numa estrutura, você está usando um dispositivo que você coloca as suas mãos e ele não tem uma sensibilidade de tato. Então, você tem que aprimorar um outro sentido, que é a visão, para poder compensar a ausência da sensibilidade tátil. Então, você enxerga muito mais. Então, isso faz com que você consiga evitar uma série de complicações. Mas elas existem, assim como em qualquer cirurgia, desde o procedimento anestésico até o intraoperatório. E um viés que existe muito nisso é que aquilo que eu falei, a gente trabalha muitas vezes com casos de alta complexidade. Então, o paciente que vai para a robótica, na grande maioria das vezes, é um caso difícil. É aquele caso que chegou, que foi encaminhado para você para fazer robótica, ou que o paciente concordou em ter um custo envolvido com o procedimento, é porque ela tem uma doença mais grave, então, na grande maioria das vezes. Então, são cirurgias mais difíceis. Quanto mais difícil a cirurgia, maior o risco que ela tem. Claro. Aí eu termino falando, maior o risco, mas maior a nossa satisfação quando resolve. Então, essa é a situação. Não tem dúvida. Tem uma pergunta que foi feita aqui. Alguém perguntou nos stories, eu até na verdade não consegui evoluir. Ela pergunta assim, ela fez uma cerclagem por robótica, né? Ela chama de cerclagem definitiva, que é o batismo que se deu para toda a cirurgia feita na fase pré-gestacional. Ela fez, mas o bebê não evoluiu. Se caso precisa fazer uma curetagem, afeta a cirurgia? Essa pergunta eu estou com um especialista aqui comigo para responder. Então eu vou responder. Olha, isso... Deixa eu pegar o nome de quem perguntou. Não tem nome, né? Porque foi feita nos stories. Essa pergunta é o seguinte, isso vai depender muito do tempo de gestação que a gente tiver. Para gestações até 8 semanas, praticamente nós não tivemos nenhuma complicação e nenhuma dificuldade para conseguir que a paciente espontaneamente acabe esvaziando o útero, acabe tendo o abortamento. Não precisa ser feita a dilatação do colo, nem nada, porque sempre a gente deixa lá uma abertura de mais ou menos meio centímetro, né, 5 milímetros. Quando se faz a cirurgia por via vaginal, é possível deixar ali um instrumento para poder fazer essa mensuração, que é um esperômetro, né? Na laparoscópica isso não é possível, a não ser que você previamente, antes de começar a cirurgia, deixe o esperômetro posicionado ou deixe, como é que chama aquele outro instrumento que segura o útero? É o manipulador uterino colocado, aí sim você poderia ter uma mensuração do orifício interno que você vai deixar a hora que você aperta o ponto, que vai ser o ponto da cerclagem. Então, eu diria que até 8 semanas é super tranquilo. Entre 8 e 12 semanas, aí fica um território meio nebuloso. Por que nebuloso? Porque às vezes o bebê já tem uma estrutura um pouco mais formada, um pouco mais desenvolvida, especialmente a parte óssea do bebê já está um pouco mais estruturada, e às vezes a gente não consegue esvaziar sem tirar o ponto. Isso pode acontecer, né? Então, a partir de 8 semanas, pode começar a surgir os problemas do ponto de vista de esvaziamento, da gente ter que desfazer a cirurgia. É muito complicado desfazer a cirurgia? Não. Uma videolaparoscopia, você consegue soltar o ponto da robótica ou da própria cirurgia e esvaziar o útero e depois, mais tarde, pensar em fazer uma outra cirurgia para você poder engravidar de novo. Se você perde uma gestação numa idade mais avançada, especialmente numa gravidez, vamos dizer, de mais de 20 semanas, aí eu acho mais prático você interromper essa gravidez por uma microcesárea ou uma cesariana, para você preservar a sua cirurgia de cerclagem. Mas a regra, mais ou menos, que a gente tem é assim, até 8 semanas, assim, tranquilo que vai ser possível. Né? Porque a enorme maioria das vezes são gestações muito iniciais, mesmo que demore um pouco, a paciente vai eliminando o tecido um pouco. Se for necessário, é possível até se passar uma cânula bem fininha
uma cânula de aspiração manual intraútero, a gente chama de AMIL, esse nome AMIL se chama AMIL por causa disso, é uma cânula bem pequena que você acopla num instrumento que faz um vácuo e você aspira o conteúdo, então, seja do aborto ou o que tiver lá dentro, para conseguir esvaziar o útero desse jeito. Então, existem cânulas que vão de 3 até 12 milímetros. Claro, se você for dilatando o colo, você vai acabar machucando as estruturas e vai estragar a sua cirurgia de cerclagem. Tá? Mas a grande maioria das vezes a gente consegue fazer o esvaziamento sem que isso aí seja necessário. Aliás, esse é o grande receio da gente quando faz cirurgia pré-gestacional, é que a paciente tenha a infelicidade de ter um abortamento numa fase um pouco mais tardia e que a gente tenha que, eventualmente, acabar desmanchando a cirurgia para começar tudo de novo. Mas sempre é possível se ter uma reoperação. Doutor Barini, fazer uma pergunta aqui também. Qual que é a sua opinião sobre a cerclagem robótica? O que você acha sobre esse tema? Então, eu não fiz nenhuma, eu nunca vi ainda. Eu sei que tem um pessoal fazendo, acho que tem o Einstein que faz, eu acho que esse é o próprio Tamura, né, que acho que faz. Eu sei que ele fez algumas em pacientes grávidas, inclusive, acho que tem acho que a Eliana, né, foi uma das... Eliana fez. Ele que ele operou e tal. Olha, eu fiz cerclagem por videolaparoscopia. Vou te dizer que foi um sofrimento absurdo, porque a gente não conseguia manter o útero na posição. Fiz essa cirurgia com o Rogério Moreno, que é um grande amigo meu de São Paulo. E fiz duas, aliás, não fiz uma só, nós fizemos duas. E nas duas nós sofremos horrores. O tempo de cirurgia foi de mais de 2 horas. Quer dizer, para você dar um ponto, nós demos mais de 2 horas. Por que demorou tanto? Porque o útero não para. Você não consegue segurar o útero no lugar. Eu não sei como é que, se na robótica existe algum instrumento que você consiga suspender o útero e, com isso, atingir a parte posterior do útero para poder passar o fio. Tem alguma coisa? Não sei, existe algum instrumento assim ou não? Eu acredito que a pinça robótica, por ela conseguir fazer esse movimento de articulação mesmo, você consiga posicionar de uma forma que a laparoscópica não é capaz de fazer também. Então, você promover uma angulação na pinça que você consiga fazer uma sustentação da região ali do istmo para cima com uma qualidade melhor. Então, eu acho que pode ser uma alternativa que ofereça uma facilidade maior. E a própria passagem do ponto, né? O mesmo benefício que a gente falou sobre a própria miomectomia, seria o mesmo benefício de angulação na hora de passar o fio. Então, e aí a gente usaria kit fio? Seria fita cardíaca mesmo ou seria uma fita de mercilênia? Eu acho que eu acho que o mercilênia pode ser uma boa alternativa. Tá. Fita cardíaca ela tem uma espessura maior, né? Então eu acredito que ela possa fazer um sangramento na hora da passagem. Então, acho que vou te contar que não é a experiência que a gente tem. Ela é super tranquila. Não tem sangramento. A gente passa na cirurgia que a gente tem feito, tanto por via abdominal quanto por via vaginal, a gente passa com um mixter. Não sangra nada. Nada. Excelente. Aliás, eu acho melhor do que a outra, que a mercilênia. A outra, às vezes, acho que pode cortar. Né? Ela é mais dura. Na hora que faz Godoy, nós estamos chegando no final, nós estamos aí no limite do tempo. Acho que foi uma delícia. Passa rápido. Essa conversa, passa rápido. A gente promete no futuro, eventualmente, voltar a conversar. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Godoy é um grande amigo e aqui a gente volta, se possível, no futuro, falar mais sobre essas cirurgias ou outras quaisquer, né? Tá bom? Então, foi um prazer estar com você junto. Eu agradeço bastante o convite. Ok, serão feitos outros. Tá bom. Estarei um abraço presente. Então, Godoy. Até. Mais, então. Tchau a todos. Boa noite aí. Vai ficar gravado no Instituto, hein? Não esqueçam. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite aí.